Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que alegria! Temos trabalhado esta semana inteira com saúde, com força. Deus tem nos guardado em todos os nossos passos e eu tenho certeza que você que nos assiste nesta manhã também deve estar muito feliz pela força e pelo vigor que Deus te deu. E eu quero dizer para você que uma nova dimensão ainda vai levar a você algo melhor. Eu quero deixar uma afirmação para você não esquecer nunca mais. Deus não reforma pessoas, Deus transforma pessoas. Deus pega o fraco, o caído e fortalece. Que a fortaleza do Senhor invada a tua vida, a tua alma e no dia de hoje você seja fortalecido na força do poder de Deus. Uma nova dimensão está levando a você o melhor da música gospel, levando a você uma mensagem de fé, de esperança e levando também a você testemunhos que vão edificar a tua vida. E você vai dizer, vale a pena servir a esse Deus. E o meu desejo é que você fique conosco, não é verdade? Não desligue o teu televisor, fique conosco, vamos até o fim juntinhos, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Uma nova dimensão é Deus juntinho de você. Muito bom dia, que o amor e a paz de Cristo Jesus reinem no seu coração. Hoje é sexta-feira e o nosso programa está cheio do amor de Deus para você. Amor que Ele provou enviando Jesus. A salvação em Jesus conquistada na cruz é o presente mais precioso que nós podemos receber. Ele pagou o preço por nossos pecados, nos ofereceu uma nova vida e em comunhão com Deus agora nós temos. A salvação em Jesus não se baseia em nossos próprios méritos, mas na sua infinita misericórdia. E é quando nós reconhecemos nossa necessidade de salvação e nos arrependemos dos nossos pecados, que Ele nos recebe de braços abertos, nos transforma e nos dá uma nova identidade como filhos de Deus. Essa mensagem nós não cansamos de anunciar para você. Em Jesus nós encontramos o perdão, a restauração, a reconciliação com o nosso Criador. E hoje com a gente nós temos uma mensagem que vem de Deus, que vai poder mudar a sua vida. E para começar, vem aí Dilson e Débora cantando Deus não se esquece. E eu volto já já. Se esquece de mim, mesmo sendo pecador, Ele me aceitou. Deus não se esquece de mim. Quando vou afundar, sei pra quem olhar. Eu andava perdido, mas tua voz eu ouvi, e no meu coração eu decidi te seguir. Quantas vezes errei, já até te neguei, mas o teu amor mudou a minha história. Senhor, és minha herança de eterno valor, que não se acaba, incalculável. Misericórdia te peço.
Deus não se esquece de mim, mesmo sendo um pecador, Ele me aceitou. Deus não se esquece de mim, quando vou afundar, sei pra quem olhar. Eu andava perdido, mas tua voz eu ouvi, e no meu coração eu decidi te seguir. Quantas vezes errei, já até te neguei, mas o teu amor mudou a minha história. Senhor, és minha herança de eterno valor, que não se acaba, incalculável. Misericórdia te peço, Senhor, me faz de novo. Quero viver os meus dias pra ti, que não se acaba, incalculável. Misericórdia te peço, Senhor, me faz de novo. Quero viver os meus dias pra ti. És minha herança, 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 és minha herança. Se você busca respostas, se você busca consolo ou restauração, ou mesmo um novo começo, esteja certo que o amor de Deus está pronto para lhe envolver. Independente de quem você é ou do que você tenha vivido. Você acredita nisso? Você sabe que isso é possível? Então, você precisa assistir o Vidas Transformadas de hoje, porque ele vai entrar no ar agora com uma história de transformação que só Jesus pode fazer. Veja e assista comigo. Bom dia, queridos, na paz de Cristo Jesus. Coisa boa é poder estar mais uma vez com você, mais uma semana aqui no nosso quadro Vidas Transformadas e poder levar com muita alegria, como você sabe, uma história que vai surpreender você. Surpreender por quê? Porque é uma história onde começou muito mal, muito difícil, sem a menor possibilidade, sabe, de vida, de esperança, mas de repente Jesus, chega e muda tudo. Essa é a história da missionária Marinês, que nós já começamos a entrevistá-la na semana passada, e ela contou a sua história, né, que desde os 15 anos de idade, ela já teve envolvimento já com cocaína, e desde então a sua vida foi de mal a pior, né, do seu envolvimento, passou para o tráfico, perdeu um filho de 15 anos, porque, né, tal mãe, tal filho, ele da mesma forma que a sua mãe, se envolveu muito novinho também com as drogas, e enfim, a vida dela ia de mal a pior, não viu uma luz no final do túnel, não sabia o que fazer, com filhos pequenos, sempre
sendo perseguida por policiais, até mesmo por inimigos do próprio tráfico, enfim, uma vida completamente sem paz, uma consciência pesadíssima, porque via que os filhos viam ela naquela situação e passaram então a copiar a mãe, a seguir os passos da mãe, nessa vida, né, de crime. Enfim, a vida da Marinês realmente estava no fundo, no fundo, no fundo do poço. Até que, né, na semana passada a gente terminou a entrevista que aconteceu aí uma overdose. Né, Marinês? Bom dia, paz de Cristo. Paz. Então, semana passada você estava dizendo, então, né, que você, enfim, você perdeu os teus melhores anos da sua vida, né? Sua mocidade, sua adolescência, não estudou, não teve uma profissão, nada. Tudo era né, o seu envolvimento com as drogas, teve filhos muito pequenos, com 15 anos você já era mãe. Até que então você chegou num estágio assim, que chegou uma overdose. Sim. Então, eu perdi meu filho em 2000, né? Em 2000. Eu já tinha um outro relacionamento, já tinha um menino, já tinha meses, meu filho também. Com 2, 3 anos ele também andava comigo ali, né? Meu Deus. Ele andava acompanhando. Na verdade, as drogas eu escondia tudo dentro do carrinho dele. Meu Deus. E ele era muito pequenininho. Isso aí já era um filho meu que eu tive de outro relacionamento que eu tive depois desse, né? Que eu conheci ele. E nessas aventuras desse pai do meu filho, que hoje, né? Hoje eu vivo com ele, tenho 20 e poucos anos com ele. Ele ia preso e eu ficava no lugar dele no tráfico. Então a gente ficava assim, quando ele estava na rua, porque eu fiquei presa 1 mês, né? Eu fui presa, fui pega com 50 quilos de maconha, acho que era na época, e 50 gramas de cocaína. E foi a DENARC de São Paulo que invadiu a minha casa e dessa vez eu fui presa. Só que é que nem eu falo, né? Quando Deus tem um projeto, Deus tem um projeto, né? Tem. Para mim, ali a minha vida tinha acabado. Eu falei, vixe, não saiu nunca mais da cadeia. Mas Deus, assim, já tinha um grande projeto e estava tão perto de acontecer que eu fiquei muito poucos dias, eu fiquei 1 mês e pouco. E por falta de prova, eu fui absolvida. Uau. Aí eu peguei, saí, fiquei um tempo, voltei de novo pro tráfico, né? E esse menino, esse meu filho, foi bem sofrido a passagem dele comigo, porque ele era bebê de colo, né? E eu corri muitas vezes no meio das balas com ele no meu colo ali. Foi uma coisa bem difícil. E quando foi no ano de 2000, eu perdi esse meu filho, que eu falei para você, com 15 anos, que foi que mataram ele. Sim. E quando foi em 2001, em março de 2001, eu tive um encontro com Deus. Mas até aí tentei me matar por muitas vezes, né? Devido à culpa que eu trazia dentro do meu coração, na minha mente, que eu fui culpada pela morte do meu filho. E isso era pior, acho que é um pior sentimento que a gente pode sentir, é esse, um sentimento de culpa, né? De saber, poxa, se eu tivesse boa, se eu fosse uma pessoa sã, se eu não tivesse seguido esse rumo de vida, o meu filho estaria vivo. Então era só o que vinha na minha mente. Ou seja, fora a tua culpa que você já carregava de ter por jogado a tudo tua outro, vida, sim, né, sim. pro alto, assim. Até de ver o outro também na mesma situação Meu que Deus. estava vindo E também. logo você acaba perdendo também, né? Sim, o medo era, eu falei assim, eu vou acabar perdendo o outro. Então a culpa era muito grande. Então era umas coisas assim, até aí eu já não tinha mais um relacionamento bom com a minha família. Porque minha mãe, tipo, ela não aceitava mais que eu visse, que eu entrasse em casa. Nossa. Então, era muita coisa assim. Então, a minha família se afastou muito de mim. E eu me via muito sozinha. Então, foi um momento que eu estava me sentindo muito ruim, porque eu morava sozinha lá com ele, que nem eu te falei. Que o pai dessa minha filha que eu tinha me deixado essa casa. Que isso foi uma preparação de Deus também. Isso foi de Deus, porque Deus sabia que eu precisava de um canto, porque se eu não tivesse um canto, eu acho que minha vida tinha sido pior, porque dentro da minha casa, minha mãe e minha família não aceitavam, né? A situação da maneira que eu vivia, eles não aceitavam. Então, na verdade, eu não tinha uma solução. Então, aquele cantinho, para mim, era o meu cantinho, né? Foi o que Deus preparou para mim. Então, em 2001, em março de 2001, foi quando uma noite eu tinha usado muita droga. Eu já estava sem dormir uns 2 dias, mais ou menos. Aí eu comecei a passar mal. De tardezinha eu comecei a sentir umas faltas de ar e tal, mas aí eu continuei usando droga, normal. Né? Eu falei assim, deve ser alguma coisa que eu estou sentindo, a pressão caiu, porque era sempre isso, né? E eu continuei usando droga. Quando foi à noite, eu comecei a ter
a primeira overdose que eu tive foi dentro de casa. Mas rapidamente esse pai desse meu filho que eu tinha me levou para o hospital. Uhum. E quando foi no hospital eu tive a segunda overdose, mas só que eu já estava lá dentro. Sim. Então quando eu cheguei lá eu já não tinha mais batimento cardíaco, já não tinha mais nada. Eles botaram no oxigênio, né? Sim. E ali eu fiquei relutando pela vida, porque na verdade, pelo que o médico falava, eu não voltaria mais. Da segunda overdose que eu tive, eu não voltava mais. Meu Só que Deus. por esse intermédio, nesse momento, se eu falo uma coisa que isso me emociona muito de eu falar. E nesse intermédio que eu estava ali, naquela luta pela vida, foi quando eu tive um encontro com o Senhor. E eu falo isso muito forte, porque Glória isso a foi muito Deus. forte na minha vida. Sim. Foi muito forte, porque nesse momento eu pedia, dentro de mim, onde eu estava, que eu não consigo explicar isso para ninguém, porque foi uma coisa sem explicação. Nesse momento que eu estava naquela agonia de voltar para a vida que eu queria viver, então, com alguém eu falava que, naquele momento, que era para me dar uma oportunidade para me voltar. E eu falava assim, poxa, tem um Deus, e o Senhor falava que o Senhor tinha uma obra na minha vida. Você lembrou? Lembrei. Aham. Eu falava, todas as lindo. vezes que eu estava na minha situação mais difícil, o Senhor aparecia. E o Senhor falava que o Senhor tinha uma obra na minha vida. Então me dá uma oportunidade, mostra para mim essa obra que eu não entendia, né? Uhum. Que eu sempre falava, o que Deus pode ter com a minha vida? Uma vida tão ruim, uma pessoa tão perversa, que eu via, né, Aquela como coisa, será que Deus se era. interessa por pessoas como eu? Puxa, como eu, né? Eu ficava pensando, o que Deus tinha? E nessa hora eu fiz essa cobrança. Eu falava assim, poxa, o Senhor falou que o Senhor tinha um projeto, eu vou embora, deixando meu filho pequeno, me dá uma oportunidade de eu voltar. E ali, naquele momento, eu fui levada por um lugar que... Sempre eu falo, conversando com meus filhos, todo mundo falava que eu via um lugar muito obscuro, como se fosse um vale, Sei. muito seco. E eu me via ali dentro daquele lugar. E eu falava assim, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Né? Eu quero ter uma oportunidade. Mas de outro lado de longe, eu falo assim, eu via uma coisa muito bonita também. Muito bonita. E nesse momento era aquela luta que eu estava, acho que da vida E a morte. e entre a morte. Aham. E Deus me mostrando, acho que aquele momento ele me levou para me mostrar, para me decidir o que eu queria naquele momento. E eu falei que eu queria viver. Falei, eu quero viver. E se o Senhor me deixar voltar para criar meus filhos, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou entrar dentro de uma igreja evangélica e eu vou entregar minha vida para o Senhor e nunca mais eu vou sair de lá. Era o meu desejo naquele momento, na minha luta. Uhum. E demorou a mais ou menos, acho que uns 5 segundos mais ou menos, eu voltei de novo. Aí meus batimentos cardíacos começaram a voltar de novo. E aquilo foi uma coisa assim que os médicos não entenderam o que estava acontecendo. Né? Porque daí até aí, na verdade, estava difícil, porque eu não voltava mais, né? Porque a overdose é uma coisa que ela te dá naquele momento e é só um milagre para você voltar de Sim. novo. Porque geralmente, em todos os casos que muitas vezes eu ouço falar, a gente vai embora. Uhum. Não tem como voltar. Então, foi uma coisa, um milagre de Deus. A minha vida foi um milagre, porque eu voltei de volta. Meu E Deus. nessa volta minha, eu só sabia agradecer, porque eu tinha um filho pequeno que dependia de mim. Tinha 2 anos para 3 anos. Eu tinha uma menina que tinha 5 anos. Eu tinha ainda um rapaz que eu tinha rapazinho. que lutar por ele. Uhum. Então, a minha vida ainda estava naquilo ali. E nesse momento, quando eu voltei, eu fiquei, acho que até o final da noite, não, no outro dia. No outro dia, eu já saí do hospital, era no sábado. E eu me lembro como hoje, que a minha filha falou assim, mãe, tem uma igreja ali embaixo, na esquina. Vamos até lá. Sério? E eu falei assim, E ela eu não vou. sabia de nada? Não, não sabia. Ela falou, eu falei, eu vou. Eu vou porque eu voltei, porque eu falei algo para Deus e eu tenho que cumprir isso que eu falei. Eu falei, vamos. Aí eu fui embora com ela e entramos dentro dessa igreja. O interessante, que é muito engraçado, é que quando eu entrei dentro dessa igreja, todo mundo que me olhava, pelo fato das pessoas me conhecer muitos anos ali, saber quem eu era. Então o povo começou a trocar de lugar. Sério?
Era muito interessante que eu via o povo trocando de cadeira, um ia para cá, outro ia para lá. Quando eu vi, eu me vi sozinha no meio de um monte de cadeira e minha Ai, filha ai, sentada, ai. mas aquilo para mim naquele momento não importava, Entendi. porque só tinha uma coisa que importava para mim, é que eu queria seguir, eu queria continuar vivendo. Então esse era o meu desejo. E era um dia de Santa Ceia. E eu entrei naquele lugar, eu escutei o culto ali, eu chorava do começo ao fim eu chorei. Quando foi no final, foi feito um apelo. E nesse apelo eu corri e me entreguei minha vida para o Glória a Senhor. Deus. Falei que eu queria aceitar Ele como o único salvador da minha vida. Só que até aí eu ainda tinha um vício, né? Eu ainda tinha vício na Sim, cocaína. muitos Eu ainda anos, tinha né? uma vida de muitos anos, mais de 20 e poucos anos. Eu era viciada mesmo. Eu posso falar que eu era viciada porque eu não vivia sem a cocaína. E eu usava Meu Deus. muita droga. Só que o meu sentimento era dois. Eu falava assim, poxa, eu vou aceitar Jesus, mas eu vou sair daqui, eu vou usar droga. Naquele momento, aquele sentimento do meu coração era esse. E eu falava assim, meu Deus, do que vai adiantar? Mas foi uma coisa muito interessante que quando eu abri minha boca, que eu aceitei o Senhor como o único salvador da minha vida, com Ele foi embora o meu vício. Glória a Deus. Eu Que saí coisa daquele linda. lugar liberta, Meu Deus. curada, porque quando eu aceitei Jesus, que eu voltei para minha casa, esse pai do meu filho, ele envolvido que ele estava ainda no tráfico, ele ainda traficava. Aham. Era o meio da gente sobreviver Sim. ali. E eu cheguei em casa, eu falei para ele falou para mim assim, e aí, como foi lá? Eu falei assim, ele falou, recebeu a reza? Eu falei, não, não é reza não, acho que é oração. E eu aceitei Jesus. Ele falou, aceitou Jesus? Ele falou, você tá ficando louca? Eu falei, eu aceitei Jesus e eu não vou usar mais droga. Ele falou, pronto, tu enlouqueceu mesmo. Eu falei, eu tô falando para você. Ele falou, tá bom, isso é pelo momento, né? Eu vou deixar aqui isso para você, que sempre quando ele saía, ele me deixava um saco de cocaína de 10 gramas, que era para mim usar na minha noite, Aham. porque ele só voltava no outro dia também. Eu falei, eu não quero isso. Eu não uso mais isso. Ele falou, não, eu vou deixar aqui, porque às vezes tu deve estar com algum problema, isso é Ele não emocional. acreditou. Daqui a pouco vai passar. Aí eu peguei e falei para ele, não, eu não quero mais isso. Eu falei, eu vou te provar isso antes de você sair. Eu peguei e joguei dentro do vaso da privada e dei descarga. Nossa, ele ficou daquele jeito, tá louca de fazer isso. E daí então, irmão, desde então, nunca mais. Glória a Deus. Desde aquele momento, nunca mais. 21 anos hoje. Faz 21 anos que eu não uso droga. Nunca mais tive nenhuma recaída. Meu Então, na Deus, verdade, eu coisa tive linda. um encontro com ele. E Deus sabia que eu tinha que ter um verdadeiro encontro, porque o meu encontro com Deus foi verdadeiro, porque eu saí liberta da bebida, das drogas, do cigarro, de tudo. Eu saí liberta. Você saiu daquele dia da igreja, já era outra Já Marinês. era outra pessoa. Já era outra pessoa. Mas teve muitos casos, né? Porque até a gente sair de tudo isso, precisou Deus fazer muita Você tinha uma coisa. vida de crime, Sim, né? Essa Deus, vida de crime não foi tão fácil, não eu foi que fácil. acredito. Então, para mim sair, Deus foi tirando do meu caminho. Ele foi Entendi. limpando tudo aquilo que fazia parte daquele esquecimento, quando eu me entreguei para Ele, que Ele lançou no mar do esquecimento. Sim. Ele foi tirando essas pessoas da minha vida também. E até então aí meu marido foi preso depois disso, porque Deus não ia deixar também eu num ambiente que Ele já tinha me tirado, com uma pessoa que trabalhava ali dentro, fazia droga ali dentro. Não, Ele tirou. E dentro da cadeia meu marido se converteu. Glória a Deus. Que coisa Então Deus já linda. sabia que precisava ele ir. E eu fiquei tão apavorada na época quando ele foi preso, porque eu já era nova convertida, estava na igreja, foram me avisar. Aí eu pensando no meu pensamento, como ele sempre, quando ele estava na rua, era ele que ficava, quando ele ia preso, era eu que ficava. E o meu pensamento era o quê? Eu falei, pronto, agora eu vou voltar de novo. Vou voltar de novo, porque como é que eu vou sustentar meus filhos? Mas Deus é tão maravilhoso que eu saí de uma venda de droga para uma venda de roupa, que é o que eu, até hoje, foi o que me sustenta. Encontrei uma moça, essa moça conhecida dele, do serviço, ela tinha umas roupas, falou, você quer vender roupa para mim? Eu falei, vixe, vender roupa? Eu vendia droga, não sei nem como começar isso, vender roupa. Não, vende, você não vai, eu não tenho nem amigo aqui, o pessoal bate a porta na minha cara aqui direto. Mas Deus é tão maravilhoso que eu consegui vender um guarda-roupa cheio de roupa daquela mulher. Olha, e ela me deu um valor equivalente na época de R$400. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer com R$400, meu Deus? Eu daqui a mais um mês
um homem preso. Eu falei, eu vou voltar de novo porque eu não vou ter dinheiro. Ele falou, não, você vai pegar esse dinheiro e vai para São Paulo. E eu fui para São Paulo e até hoje o que me Que sustentou bacana. todo o tempo que ele teve preso e tudo foi isso. As Então, roupas. aí, dessa minha vida veio o meu filho, depois que teve também uma experiência, veio para Jesus, a minha outra filha também que eu já tinha, né? E esse menino que era o meu pequenininho, hoje em dia ele faz parte do louvor, né? Glória a Deus. Lá tenho minha outra menina também que faz parte lá também da igreja, também de agora a mocidade, né? Que ela é adolescente, mas agora tem 18 anos. E eu tenho, infelizmente, eu tenho um filho afastado que é o mais velho, que se converteu, mas devido ao casamento, tudo não ter dado certo, se afastou. Mas isso é por enquanto, né? A gente sabe que tudo por enquanto. E a Com luta da gente é certeza. essa. Hoje, para a glória de Deus, eu sou missionária, né? Fui consagrada Sim. missionária, porque com 2, 3 anos que eu estava dentro da igreja, Deus me deu um sonho e falou para mim que era para mim ir para as ruas buscar as pessoas que eu tinha viciado. Então, aquele momento era o momento de eu voltar e resgatar Meu Deus. o que muitas pessoas eu tinha feito se perder. Aham. E eu falei, mas como isso? O Senhor falou, você vai começar a levar um sopão para a rua. E eu falei com o meu pastor, na época era o Rodrigo, Uhum. pastor Rodrigo, filho do pastor Sebastião. Aham. E ali nós começamos uma trajetória que dura 13 anos já, levando comida à rua. E hoje eu faço um trabalho de evangelismo através dessa marmita, que foi uma estratégia que Deus nos deu para poder chegar, né? Sim. Porque a gente chega com alimento, ninguém quer ouvir nada com uma barriga vazia. É Mas quando a verdade. gente chega com alimento e ali, então hoje em dia eu resgato eles da rua, aqueles que querem se cuidar, a gente põe no carro, leva para casa de recuperação, né? Acompanha ali, né? Com Aham. acompanhamento, ajudando com cesta básica, essas coisas assim. E esse tem sido o meu trabalho. Coisa linda, Marisa. E agradeço a Deus, porque hoje esse trabalho foi reconhecido aqui pela nossa pastora, Sim, né? sim. Hoje você é uma É, tá com a gente no Mulher V, né? Departamento feminino. muito maravilhoso, porque hoje esse trabalho é feito na Baixada Santista. Ele foi plantado esse ano, agora no mês de março. Aham. Nossa pastora abraçou esse trabalho do Marapé. E hoje nós vemos todas as congregações aí de região Santos toda fazendo esse trabalho. Então, eu sou muito grata a tudo isso, porque era uma forma, não tem como pagar, nunca vou ter como pagar o que Deus fez pela minha Nossa, vida, nem fale, o meu que hoje eu Deus, que sou, coisa porque linda. hoje, que nem eu falei, né? Uma casinha que era um barraquinho, Aham. hoje é uma casa de 2 andares, de 3 andares, Uau, olha isso. e o que Deus tinha me prometido sobre um barranco que nós tínhamos lá do lado da casa, ele falou que ali ia sair muitas casas, e eu não via como sair essas casas, mas elas saíram, elas estão lá, né? Tem 15 casas lá. Uau, olha isso. Então, Deus, ele trabalhou nos momentos certos da minha vida. Ele me libertou, ele veio cuidando da minha casa, da minha família, para que transformasse, para que eu pudesse eles andar junto comigo. Então, eu fui, na verdade, um espelho, um testemunho dentro Sim. da minha casa para eles. A minha mãe morreu salva, Glória a Deus. para a glória de Deus, viu eu salva, né? Que foi maravilhoso. Meu pai morreu salvo, tive um irmão que se converteu também, morreu salvo, foram tudo batizados aqui na sede. Graças Então, a Deus. hoje em dia eu tenho uma família, minha família é muito grande, muito mesmo, mas quase todos cristãos. Glória a Deus. E Marisa. muitos já se converteram agora há pouco tempo, e muitos já estão vindo, e Deus está fazendo uma grande obra na minha família inteira, né? Onde eu era vista como uma ovelha negra, né? Hoje eu sou vista como uma pessoa que chegou para poder trazer, apresentar para eles a melhor coisa do mundo, Meu Deus. que é Jesus de Nazaré, que Glória é a aquele que Deus. pode mudar, transformar uma vida que às vezes a pessoa pensa que está perdida. Então, não pense que a tua vida, ou se teu filho está na droga, ou se teu esposo está na droga, ou se você tem alguém da tua família que está com alguma situação perdida, seja ela qual for, Deus, ele é poderoso para nos libertar, para fazer um grande milagre. Eu estou aqui, prova viva disso, né? Aquele que dizia que eu não ia durar 5 anos, nem não tinha uma visão de vida. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus, com 56 anos, e servindo a Deus com alegria. E eu creio que se Jesus não voltar,
eu ainda vou trabalhar muito para Ele Glória a ainda, porque Deus. esse é o desejo do meu coração, Dando frutos, né? Muito. Muitos frutos para a glória de Para a Deus. glória de Deus. Marinês, que coisa linda, viu? Quero louvar a Deus louvar o nosso Deus, né? Da maneira tão linda com que Ele ministrou a salvação na sua vida e vem trabalhando até agora. Até agora, né? todo dia. De maneira espetacular, assim, meu Deus, como Ele cuidou, como Ele preparou, como Ele abriu caminhos, como Ele fechou portas necessárias que fossem sim. fechadas, né? E como realmente Ele se apresentou a você de uma forma tão linda e Sim. como hoje você o apresenta a outras pessoas. Para outras pessoas. Coisa linda, o nosso Deus, Ele é simplesmente extraordinário, né? Ele pega, bem que a Bíblia diz, né? Ele pega as coisas vis deste mundo, né? Os improváveis, Verdade. improváveis, né? E transforma e faz assim, ó, o que Ele fez na sua vida. Glória a E Ele Deus. tem feito isso em todo mundo, enquanto a gente conversa aqui, Jesus está transformando, transformando. Jesus está mudando vidas, Sim. Jesus está tocando em corações, né? E o nosso Deus é assim, gente. O que eu tenho para dizer para você que está em casa são duas coisas. Primeiro, que você que é evangélico, que você conhece a Jesus, que você seja sensível à voz de Deus, como foi aquela moça que não se cansava de entregar um folhetinho para uma mulher drogada, que aparentemente sem a menor chance de alguma coisa. Mas aquela mulher ou aquela menina, não sei, entregava o folhetinho para ela, mesmo drogada. Mas olha, Jesus tem uma obra na sua vida, Ele vai fazer de você uma missionária. E isso valeu, porque na hora do aperto ela lembrou daquilo. O Espírito Santo fez Marinês lembrar do que aquela mulher havia dito. E ela reivindicou do Senhor aquilo. Falou, Senhor, o Senhor disse, né? O Senhor disse. Então, se isso for verdade, muda a minha vida, me dá mais uma chance. E a mensagem também é para você, que de repente está exatamente como Marinês. De repente chegou aí drogado, drogada, sintonizou a TV aqui no programa, se interessou por essa entrevista, por essa história. Jesus quer fazer o mesmo, Ele pode fazer o mesmo por você. Jesus ama a sua vida e Ele tem um plano espetacular a realizar na sua vida e através da sua vida. Então procure uma igreja evangélica, aceite Jesus, porque Ele é o único capaz de dar jeito na sua vida. As pessoas dizem, para você não tem mais jeito, você não vai chegar em lugar nenhum. Mentira. Jesus, Ele dá jeito sim, Ele muda, Ele transforma totalmente. Para Ele não há impossível. Você viu aqui, olha, se quiser, a Marinês está lá. Procura a nossa igreja, Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Santos no Marapé. Você vai lá, procure, fale com ela, converse com as pessoas que de repente conheceram, né, a Marinês ainda, como ela era antes. E você vai ver e comprovar realmente o que Jesus, com seus olhos você vai ver o que Jesus pode fazer. Marinês, Deus te abençoe, Amém, viu? mãe. Que tempo bom foi esse aqui, né? Falando das coisas de Deus e que agradeço. do poder de Deus, né? Isso é poder de Deus, gente. Isso é o maior milagre, sabe? O maior milagre não é um cego ver, não é um paralítico andar. O maior milagre é isso. É uma vida Né? resgatada. Não é? né? É um Liberta. resgate, é o impossível. E isso Jesus faz e faz muito bem. Afinal, Ele veio para os doentes, Ele veio para os necessitados, Ele veio para os aflitos e oprimidos pelo diabo, para trazer salvação e libertação. E Ele continua o mesmo e quer fazer isso na sua vida. Marinês, um abraço, viu? Muito Que Deus te obrigada pela abençoe, louva a Deus oportunidade. pela sua vida, Amém. por tudo que Deus tem feito e que o Senhor continue te ajudando e te Eu usando creio poderosamente. Creio Viu? E que a nisso. sua história alcance muitas pessoas Amém. e possa tocar em É isso muitas mesmo. delas através desse programa aqui, tá bom? Deus te Amém. abençoe. Queridos, Deus também abençoe a todos vocês, que vocês tenham aí um resto de dia muito feliz na presença do Senhor e até o próximo Vidas Transformadas. A gente se vê. Tchau, tchau. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que eu nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Não falava mais, minha alma só gritava. Não havia nada que me desse
conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, eu achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. E o que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Naquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Uma nova história começou em mim. Naquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. Hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Vai 99 FM. Veja, é por Jesus que nós somos libertos da escravidão e do pecado. É por Ele que nós recebemos a promessa de vida eterna. Ele nos oferece esperança, paz, certeza de que estamos seguros em seu amor, independentemente das circunstâncias que nós enfrentamos. Continue com o coração aberto, porque agora você vai assistir ainda uma palavra abençoada na mensagem pastoral que vai entrar no ar agora. É uma alegria, é uma satisfação poder estar com você neste momento, quando vamos trazer a palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, compartilhar, nesse dia, né, que o Senhor nos deu, compartilhar algo que é tão importante para a nossa vida diária. Algo que vai te alentar, que vai te dar confiança, que vai te dar segurança para enfrentar as dificuldades diárias, não é? Pandemia, máscara, vacina, distanciamento social, álcool em gel. Essas são as frases mais usadas nesses 2 últimos anos, não é? Número de mortos, número de casos, não é? Infectados, número de curados. Então a gente ouve constantemente, como se fosse uma ladainha no nosso ouvido, e muitas pessoas estão conturbadas, muitas pessoas estão depressivas, pessoas com muita ansiedade, pessoas sofrendo com perda de entes queridos. Enfim, tem sido 2 anos assim de grande luta, de grande tribulação, de grande tristeza.
Mas há uma esperança para nós que temos vida. Aqueles que partiram com Jesus nesta pandemia, eles estão no paraíso, eles estão descansando, esperando a vinda de Jesus. Eu não sei se você sabe ou se você se lembra, Jesus vem. A qualquer momento, Jesus vai arrebatar a sua igreja. A igreja santa, pura, sem mancha, sem mácula e sem ruga. A igreja lavada e remida no sangue precioso de Jesus. Essa é a igreja. Existem os satélites que acompanham a igreja, mas a igreja, ela é santa, ela é separada dos prazeres deste mundo. E hoje eu quero te encorajar, não com as minhas palavras, não sou coaching, não sou motivador, mas sou um pregador da palavra de Deus, esta palavra que encoraja, esta palavra que fortalece, que fortifica, esta palavra que é alimento para a nossa alma, esta palavra que é alimento para o nosso espírito. E eu quero te dizer que mesmo no momento mais adverso da tua vida, Jesus está contigo. Eu quero que você compartilhe comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Eu vou ler só um versículo, talvez você até conheça a história, porque muitos conhecem a história. E conhecer a história é muito bom, mas viver a história é muito difícil. É bom conhecer a história e é bom ter graça para viver a história de formas diferentes, mas é semelhante à história de Daniel. Diz assim: então aqueles homens, no capítulo 6 de Daniel, versículo 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Coisa interessante, eu só li um versículo, mas aqui resume toda a história, toda a trama, toda a emboscada que armaram para um jovem servo de Deus, que armaram para um jovem que propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem se dobrar diante de outros deuses. Ele cria no Deus verdadeiro, ele conhecia o Deus verdadeiro. E ele, então, foi colocado numa emboscada. Aqueles homens malignos tramaram contra ele porque não acharam nele falta alguma. Está escrito aqui no capítulo 6. Olharam, pesquisaram, investigaram, acompanharam, não encontraram falta alguma em Daniel, porque Daniel era um dos cativos de Jerusalém para a Babilônia, e Daniel foi escolhido, mas era um propósito de Deus. Daniel, se não me engano, Azarias, Misael e Zacarias, se não me engano, eram esses quatro, que receberam outros nomes, né? Belsazar, Mesaque, Sadraque e Abdenego. Receberam outros nomes lá na Babilônia. Então, Daniel, também os outros três, mas agora aqui Daniel, ele propôs no coração: eu vou agradar ao meu Deus, eu vou agradar ao Deus que eu conheço, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o meu Deus. E ele propôs firmemente no seu coração. Mas aqueles homens que eram governadores também acharam uma falta porque Daniel se sobressaía sobre eles. Daniel agradava ao rei e eles não entendiam por quê. Porque ele tinha Deus, ele era temente a Deus. Então fizeram um propósito: vamos falar com o rei vai baixar um edito e por 30 dias ninguém vai se curvar, nem adorar, nem orar a outro Deus senão ao rei. O rei, logicamente, foi pego nessa cilada, concordou, assinou o edito, selou com seu anel, e aí eles pegaram Daniel orando. Aqui eu acabei de ler. Estava orando, 3 vezes ao dia ele orava na janela que dava banda para Jerusalém. Ele orava pelos seus irmãos que lá tinham ficado, ele falava com Deus, ali ele estava. Então eles chegaram dentro do rei e disseram: ó rei, nós pegamos Daniel orando a outro Deus. E aí o rei se viu acuado, né? Mas interessante, quando Daniel
foi entregue lá para o rei, ele ficou doente, ficou triste, não dormiu, jejuou, passou a noite acordado, porque amava Daniel. E ele disse para Daniel: ó Daniel, o Deus a quem tu constantemente serves, Ele te livrará. Olha o rei, falando para Daniel que o Deus que Daniel servia, este ia livrá-lo. O próprio rei cria no Deus de Daniel. Mas o rei não teve como não lançar Daniel na cova dos leões. Por isso que Deus está conosco nas tribulações. Deus está conosco nas lutas. Deus está conosco nas guerras. Ele pode não te tirar da luta. Há um hino que diz assim: se pisares dos espinhos, eu contigo pisarei. Não é? Se estiveres na batalha, eu contigo lutarei. Ó, não temas, ó meu filho, não temas, eu estou contigo. Não é? E Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, querido irmão, ou você que me assiste agora, que não seja um evangélico, não sei qual é a luta que você está passando. Você tem filho nas drogas? O seu casamento não vai bem? Quem não vai bem? A esposa ou o marido? O casal não se entende mais? Estão pensando em separação? É uma luta, não é? Vocês entraram nessa batalha. Eu sei que é duro. Talvez outras coisas tenham acontecido na tua família e você não gosta de relatar e você não sabe o que fazer. Mas deixa eu te dizer, esse mesmo Deus que entrou com Daniel na cova dos leões, Ele está com você nesta luta que você está enfrentando. Qual é a sua luta? É uma enfermidade? O Senhor Jesus está aí com você, ao seu lado, neste momento de enfermidade, e Ele pode te curar agora. Se você crer em Jesus como médico por excelência, como médico dos médicos, eu ordeno a bênção da cura na tua vida agora, em nome de Jesus, porque Ele tem poder e autoridade. E Daniel, então, ele entrou naquela cova, e lá o rei mandou que colocasse a rocha na boca daquela cova. Passou a noite, de manhã cedo, o rei foi à cova e pediu que tirasse a pedra. Talvez os outros, imaginando que Daniel não estaria lá, teria sido completamente devorado pelos leões. Mas o rei, ainda assim, crendo neste Deus, ele disse assim: olha, que coisa interessante. O rei perguntou: Daniel, será que o Deus a quem tu constantemente serves te livrou? E ele disse: viva o rei para sempre. O Deus que eu constantemente sirvo, Ele me livrou da boca dos leões. Eu estou aqui. E o rei imediatamente mandou tirar Daniel daquela cova. O rei se alegrou, porque Deus não tirou ele da cova, mas Deus esteve com ele na cova. Deus não tirou você da luta, mas Deus está com você na luta. Não temas, creia no Senhor, confia no Senhor, porque Ele vai te dar vitória nesta luta. E aqui, quando aqueles homens que fizeram toda aquela trama viram aquilo tudo, o rei mandou que atassem eles de pés e mãos e os jogou naquela cova. E antes que eles chegassem ao fundo da cova, eles foram esmigalhados até os ossos por aqueles leões. Este é o Deus que te livra. Este é o Jesus que te cura, este é o Jesus que te salva, este é o Jesus que te transforma. E nesse momento, creia e abra o teu coração e aceite ao Senhor Jesus. E você que é crente, ore ao Senhor, que Ele vai transformar a sua vida. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Eu vou orar com você. Creia que agora o Senhor vai fazer um milagre e você vai testemunhar lá na tua igreja o grande milagre que Deus realizou através da sua palavra. Amém? Senhor, eu oro por essas vidas. Nós sabemos que muitas vezes Tu não nos tiras da cova, muitas vezes Tu não nos tira da fornalha de fogo ardente.
Muitas vezes Tu não nos tira das nossas lutas, nem das nossas tribulações. E o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor nos encoraja, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos fortifica e nós vamos vencendo em nome de Jesus. Abençoa essas famílias, aqueles que estão Te aceitando, Jesus, como o único e suficiente Salvador. Transforma-os, liberta-os, cura-os, salva-os, restaura o casamento, liberta os filhos das drogas e levanta, Senhor, e transforma esta família, tudo para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, e Te damos graças por tudo, no precioso nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus. Creia na palavra, porque é o poder de Deus. Pois é, nós estamos encerrando o programa de hoje, mas eu não posso me despedir de você sem antes pedir que você abra o seu coração para receber a salvação em Jesus. Entregue sua vida a Ele. Nele você pode encontrar vida plena, propósito e alegria em sua presença. Bom, daqui a pouquinho o pastor Paulo vai encerrar o programa orando por você, mas eu gostaria que você ainda assistisse mais uma canção comigo. E dessa vez é Mateus Riso cantando Ele Sabe. Amanhã é sábado, a garotada invade o espaço e é só deles esse espaço do Unide Kids no programa Uma Nova Dimensão. Um programa lindo, cheio de Deus para a garotada. Começa às 9 da manhã e você pode chamar todas as crianças que estão na sua casa, convidar vizinhos, amigos, avisar sobrinhos, netos, filhos, que nós estaremos aqui com um programa lindo para crianças, para vocês. E eu vou ficando por aqui, mas segunda-feira eu volto. Espero por você, segunda-feira às 9 em ponto, aqui no Santa Cecília TV. Até lá, um beijo grande e um fim de semana maravilhoso que Ele nos convida a entregar nossas vidas a Ele, a confiar em seu amor e graça e aceitar o seu dom gratuito da salvação. Quem sabe tantos anos se passaram e você desanimou daquele velho sonho que um dia em você o Senhor plantou. Quem sabe você já não tem mais forças para usar a sua fé. Quem sabe você está tão frustrado e a sua vida já não é como você planejou. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria mais aqui. Já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez e é você. Mas deixa
deixa de falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria mais aqui. Já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa, Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo, teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você. Todos os dias Deus vem e faz um milagre. É só você querer enxergar os mínimos detalhes. Ele sabe o que você precisa, Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo, teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você. Hi! Estou passando aqui para convidar você para assistir o nosso programa infantil, o UND Kids. Nosso programa vai ao ar no canal da Santa Cecília TV todos os sábados às 9 horas da manhã. Você também pode nos acompanhar ao vivo pelo site Santa Portal, nesse mesmo dia e horário. Então chama todos os seus amigos e vamos aprender muito inglês juntos! E aquilo que eu te prometi chegou na tua casa. Levamos a bênção de Deus. Você com certeza já deixou a sua alma fortalecida, robustecida pela bênção que Deus te entregou. E eu quero, nesse momento, quando estamos encerrando esse programa, desejar a você toda sorte de bênçãos. E eu vou deixar um versículo para você. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. E é com esse versículo que eu vou orar por você agora e pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa programação. Pai, em nome de Jesus, estou pedindo a tua bênção aos nossos telespectadores, aqueles que estiveram conosco por esse período, desfrutando do melhor do céu. Que a tua bênção de paz, a tua bênção de vitória, que a tua bênção de alegria tome conta de cada um de nós. Ao aflito, dá-lhe a paz, ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, que a tua bênção de cura vá e pegue em cheio a enfermidade e coloque por terra, e que a partir de agora a pessoa que me assiste sinta-se curado pelo poder do nome de Jesus. Abençoa cada um que está conosco
E eu quero pedir, Senhor, aqueles que estão no hospital, leva a tua saúde ali, manda o teu anjo ali, aqueles, Senhor, que estão encarcerados, manda a tua paz para eles. Quero pedir a tua bênção para a nossa nação, para esse lindo Brasil. Abençoa os governantes, abençoa as autoridades constituídas, abençoa cada um, Senhor, porque eu sei que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus recebi para te abençoar. Amém.